Olá, hoje eu escolho falar com vocês, embora eu esteja com essa voz de boneca acabando a pilha, ainda assim eu vou tentar contribuir com você, não quero falhar aqui no meu compromisso com você aos domingos, e eu escolhi compartilhar um pouquinho das experiências mágicas que as barras de Axis têm me proporcionado. Eu já contei um pouquinho em outros vídeos aqui no canal o quanto que esse mundo de Axis Consciousness contribuiu com a minha vida e está contribuindo diariamente. É como se durante a minha jornada eu tivesse me deparado com uma janela enorme aberta e aí com muita luz, muita luz. E quando eu entrasse por essa janela imensa, eu fosse tomada, meu corpo fosse tomado por toda aquela luz e a partir daí eu começasse a funcionar de uma outra maneira. É assim que eu consigo definir o Axis na minha vida. Até esse momento eu tenho apenas o curso de barras de Axis. Eu ainda não fiz os outros cursos, eles têm, eu acredito que mais de 700 cursos e processos corporais, e enfim, tem muita coisa para contribuir, né? Só que até o momento eu fiz apenas o curso de barras, mas tá sendo de muita contribuição. Eu já contei em um outro vídeo que eu tive um chamado de alma, assim, eu senti Deus falando comigo que eu precisava fazer o curso de barras para correr barras em uma pessoa muito querida que estava com nódulos no pulmão. E aí, até então eu não sabia quase nada de barras. Uma pessoa ou outra já tinha falado que corria barras, eu já tinha visto uma pessoa na internet falando. Uma pessoa que eu conheci comentou, mas eu nunca tinha feito uma sessão de barras. Não era algo que tinha me tocado até o momento. Até eu me deparar com esse chamado espiritual, eu recebo algumas mensagens, eu tenho uma sensibilidade espiritual bastante grande. E naquele momento Deus foi na véspera de Natal, né, do ano passado. Eu estava cozinhando, aconteceria o Natal aqui em família, aqui na minha casa, e eu estava fazendo algumas coisas na cozinha, né, preparando alguns pratos, e de repente eu recebi esse chamado, assim, Deus falando comigo que eu tinha que fazer um curso de barras para correr barras nessa pessoa. E como isso já aconteceu inúmeras vezes, assim, de Deus falar comigo, pedir para eu dar recado para outras pessoas, e já aconteceu algumas vezes de eu não seguir, porque eu ficava com medo, né? O ego vem na frente e fala assim, você vai passar vergonha, né? Vai falar aquilo para aquela pessoa, vai passar vergonha, porque não tem nada a ver com o que você tá falando. Algumas vezes eu coloquei o ego na frente e daí depois eu tive a confirmação que eu realmente deveria ter falado com aquela pessoa, que faria todo sentido a mensagem que eu recebi, a pessoa precisava ouvir aquilo. E isso aconteceu, assim, de algumas formas muito duras, assim, que me traumatizaram, né? Uma mensagem que eu tinha recebido uma vez, uma pessoa tinha perdido o marido naquela semana, não sei se era um acidente, como que era a situação, mas o que Deus tinha falado para eu falar para essa pessoa, a mensagem que eu deveria ter dado, faria todo sentido. E eu não dei. E aquilo me dilacerou depois que eu fiquei sabendo que a pessoa estava mal e tinha perdido o marido naquela semana e eu não contribuí da forma que deveria. Então, a partir dali, eu prometi para mim mesma que nunca mais eu ia silenciar a voz de Deus dentro de mim, que eu iria dar continuidade. Não importa o que ele me dissesse, eu faria, eu daria o recado, não importa. Não ia mais colocar o meu ego à frente. E assim eu fiz. Quando eu recebi esse curso, eu não tive dúvidas que eu deveria fazer o curso. E a partir daquele momento já comecei a pesquisar, tanto que no começo do mês de janeiro já estava eu lá fazendo o curso. Encontrei um que era mais adequado para o meu horário. Em geral é um curso de um dia inteiro, para mim um dia inteiro ficaria um pouquinho difícil, então eu consegui um curso à noite, separado em duas noites, né? Um total de
9 horas mais ou menos. E aí deu certo. Comecei a correr barras nessa pessoa. O total, acho que foram umas 4 ou 5 sessões, eu não sei ao certo quantas sessões a gente fez de lá pra cá. Mas o fato é que essa pessoa estava acompanhando, fazendo tomografias. E as tomografias inicialmente mostraram um aumento dos nódulos, né? E aí a gente começou a partir daí a correr as barras. Depois de mais ou menos umas 2 sessões, os nódulos tinham diminuído. De modo que o médico até questionou a possibilidade de não precisar sequer encaminhar para o cirurgião, mas como o exame anterior e o anterior, o inicial, estavam com uma quantidade de nódulos assim, de um tamanho expressivo, ela precisaria então sim ser encaminhada ao cirurgião, né, para dar continuidade no tratamento, continuar, na verdade, acompanhando a evolução desses nódulos. Nesse meio tempo, eu queria ter conseguido correr barras algumas vezes, mas eu acho que a gente conseguiu, depois dessa diminuição, a gente conseguiu correr mais umas 2 vezes apenas, porque eu saí de férias, acabei viajando, não deu pra gente voltar e correr mais vezes. O fato é que todas as vezes que eu corria barras, especialmente nessa pessoa, eu tinha um aumento assim, muito expressivo da necessidade de ir ao banheiro urinar, né, fazer xixi. Então, assim, eu sentia que o meu corpo tava assim, o metabolismo acelerava de uma forma e eu precisava até à noite, umas 5 vezes levantar para ir ao banheiro fazer xixi. E uma das vezes eu pensei assim, nossa, eu acho que isso dissolve tudo mesmo do corpo, porque aquilo que destrói e descria na pessoa e que nós temos em comum, destrói e descria em mim também. Então, durante os processos, né, eu pedia para que o corpo dessa pessoa eliminasse todo e qualquer acúmulo de ódio, de raiva, de rancor, de mágoa, de culpa, de ressentimento, de tudo que pudesse ter criado aquilo, e para que ele destruísse e descriasse naquele momento. Quando o praticante de barras e a pessoa que recebe as barras tem algo em comum, algum problema em comum, algum ponto de vista, alguma crença, alguma limitação, aquilo que é destruído e descriado no paciente de barras também é destruído e descriado no praticante de barras, naquela sessão. Nesse momento, eu, numa das vezes, né, numa dessas noites aí que eu levantei umas 5 vezes para fazer xixi, eu observei que um nódulo meu que eu tinha na minha mama esquerda, que era enorme, gigante, não estava mais lá. E eu tenho esse nódulo nessa mama há mais ou menos uns 26 anos. Eu já tive que fazer cirurgias, né, 2 cirurgias por conta de nódulo, e aí de repente começaram a crescer tantos nódulos que eu tinha uns 9 nódulos numa mama, 3 na outra. E esses nódulos, o nódulo maior, ele já era do tamanho de um limão. Eu precisei fazer umas 2 pulsões nele, né, para biópsia, porque ele sempre dá Bihardis 4. Para quem conhece essa escala de Bihardis, eu acredito que seja de 1 a 5, mais próximo de 5 é a probabilidade muito alta de ser câncer. E o meu sempre dava Bihardis 4. Então, na primeira vez que deu Bihardis 4, eu fiquei muito desesperada. Então, sempre os médicos acabavam indicando fazer a punção para fazer biópsia, porque era um nódulo muito grande. E aí, de repente, o que acontece é que me deparo numa dessas madrugadas que eu tinha corrido barras nessa pessoa, o nódulo, ele desapareceu. O meu nódulo enorme não estava mais aqui, um nódulo que me acompanhou por 26 anos. Ele não está mais na minha mama. Naquele momento eu pensei como posso ser mais feliz e grata, né, pelo Axis,
e eu pensei, tá destruindo e descriando em mim, vai destruir e descriar nela também. Eu não tinha dúvida que destruiria e descriaria nela. Mas a minha convicção é que Deus não me dá nenhum tipo de mensagem que Ele não honre a minha fé, né? Que Ele não honre essa minha cara de pau que eu tenho que ter para chegar lá e dar um recado para uma pessoa, porque Deus pediu para que eu falasse com ela aquilo, ou quando eu precisei chegar nessa pessoa e falar, olha, Deus falou comigo e eu tenho que correr barras em você. Eu sei que Deus honra a minha fé, né? Eu sei que Ele honra o meu compromisso com Ele. Então, naquele momento, eu só agradeci, porque assim como destruiu e descriou o meu nódulo, eu tinha certeza absoluta que destruiria e descriaria todos aqueles nódulos daquele pulmão. E aí, para nossa gratidão assim eterna, na última tomografia que ela fez, apareceu que não tem mais nenhum nódulo naquele pulmão. Foram destruídos e descriados todos aqueles nódulos, né? Como a gente pode ser mais feliz e grato, como pode melhorar ainda mais. Eu fico muito emocionada de contar para vocês. Deus, Ele faz a obra da forma perfeita e completa. E eu precisava vir aqui compartilhar com vocês esse relato, porque eu sei que muita gente acredita que é só um processo simples de tocar 32 pontos na cabeça, quando você conhece, né? Você que sabe do que se trata, pode achar que é algo simples, que é algo alternativo, que é algo subjetivo, que é algo sutil. De fato é sutil, mas é muito poderoso. Quando você se entrega, baixa barreiras e empresta o seu corpo para o todo operar, é um processo milagroso. Então, a minha contribuição de hoje para você é te falar que se você tem algum problema, que você tá há algum tempo aí tentando solucionar, seja um problema físico, seja emocional, seja um problema psíquico, não importa. As barras, elas têm essa capacidade de destruir e de descriar tudo aquilo que criou essas coisas ruins, difíceis e que limitam a sua vida. Então, a minha contribuição de hoje para você, se eu puder te dar um conselho, procure um praticante de barras na sua cidade, entre em contato com ele e veja, né, agende sua sessão de acordo com a sua disponibilidade. É muito interessante que você corra as suas barras com frequência, mas olha, eu tô te contando uma história de algo que certamente foi criado por muitos e muitos e muitos anos e foi destruído e descriado em tão pouco tempo. Então, como seria se você se permitisse ter as suas barras corridas e transformasse aí e liberasse, né, tudo que você precisa liberar para poder viver uma vida leve e muito feliz e saudável, né, que é o principal. Essa foi minha contribuição para você, espero que tenha te tocado de alguma forma. E desculpa mais uma vez a minha voz disfônica, mas eu queria vir aqui para compartilhar essa mensagem com você, apesar da minha voz, tá bom? Obrigada, gratidão, até a próxima.